Olá! Vamos aprender a trabalhar com matriz hoje? Isso mesmo, com arrays bidimensionais. Então chega mais que aqui fala Wagner Gaspar do canal Programe Seu Futuro. E bora programar mais um pouquinho hoje. E antes de propriamente começar a escrever os nossos códigos, nós precisamos entender o que realmente é uma matriz ou como funciona uma matriz. Como que nós trabalhamos com essa estrutura de dados. E aí, se você não conhece ou se você não viu a nossa videoaula sobre vetores, um array unidimensional, eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. Corre lá e assista esse vídeo primeiro, porque se você não entendeu ou se você não sabe trabalhar com um vetor, um array unidimensional, provavelmente você vai ter dificuldade de trabalhar com uma matriz, que é um array bidimensional. Então, para começar, eu estou com o nosso LibreOffice Calc aqui aberto. E aí talvez você esteja se perguntando, poxa, mas para entender como trabalhar com matrizes ou arrays bidimensionais, eu preciso usar o LibreOffice para quê? Na verdade, eu vou utilizar o LibreOffice para explicar como que a gente trabalha com matriz ou o que é uma matriz. Perceba que aqui no LibreOffice, que é uma planilha, um software para trabalhar com planilha de dados igual ao Excel, nós temos aqui uma sequência de numeração que indica a numeração da linha. E aqui nós temos uma série de colunas que indica aí as várias colunas que nós podemos trabalhar. Perceba que se eu escolho qualquer posição, como que eu faço referência a essa posição? Eu preciso dizer o número da linha e a referência ou a numeração da coluna. E aí perceba que ele seleciona tanto a linha quanto a coluna aqui para mim. E aí, para a gente entender mais especificamente como trabalhar com uma matriz, eu vou selecionar de forma bem aleatória aqui uma quantidade de células e vou apresentar as linhas para essas células. E vou digitar de forma bem aleatória alguns números. Basicamente, o que eu tenho aqui é uma representação de uma matriz. Se você já conhece e já sabe trabalhar com vetores, o que são vetores? É um conjunto de dados, um conjunto com informações. Uma matriz também é um conjunto de dados, um conjunto de informações. Porém, para trabalhar com matrizes, nós precisamos de dois índices. Em vetor, nós temos apenas um índice, porque um vetor é uma estrutura de dados unidimensional, ou seja, só tem uma dimensão. Nós podemos representar um vetor como uma linha ou como uma coluna. Em matrizes, nós temos duas dimensões. Então, nós temos uma série de linhas e nós temos uma série de colunas. Nesse caso aqui eu tenho 3 colunas e 6 linhas. E aí, toda vez que eu vou acessar essa minha matriz, eu preciso então informar dois índices, os índices das linhas e os índices das colunas. E assim como no vetor, na grande maioria das linguagens de programação, os nossos índices aqui também começam com 0. Então, eu tenho a coluna 0, a coluna 1 e a coluna 2. Eu também vou centralizar estes elementos aí para ficar mais interessante a nossa visualização. E aqui nas linhas segue a mesma lógica. Eu tenho a linha 0, a linha 1, a linha 2, a linha 3, a linha 4 e a linha 5. Então perceba, se eu tenho uma matriz 6 por 3, e aí eu vou escrever aqui 6 por 3, 6 linhas e 3 colunas. Como que nós acessamos essa matriz? O nome da nossa matriz, por exemplo, mat, entre colchetes eu coloco o índice da minha linha, entre outro par de colchetes eu coloco o índice da minha coluna. Então perceba que é exatamente igual nós fazemos com vetores. O nome do nosso vetor e um par de colchetes para o índice. Como na matriz nós temos dois índices, um para a linha e outro para a coluna, então nós utilizamos dois pares de colchetes, um para a linha e um para a coluna. Se eu quisesse acessar, por exemplo, esse elemento 47,
eu colocaria então o nome da minha matriz, no primeiro par de colchetes o índice da linha. Qual a linha do 47? Linha 0, linha 1, linha 2. E aí no segundo par de colchetes eu colocaria o nosso índice de coluna. O 47 está na coluna 1. Dessa forma, então, nós estamos acessando esse elemento 47. Se, por exemplo, eu quisesse acessar o elemento 52, então nós teríamos aí o nome da nossa matriz. No primeiro par de colchetes, a linha. Nós temos 6 linhas, mas como o índice da primeira linha ocorre na linha 0, então o nosso último elemento ou a nossa última linha é o índice 5. Fechamos o par de colchetes, abrimos o segundo par de colchetes. Qual a nossa coluna? Da mesma forma, se a nossa matriz possui 3 colunas, a minha primeira coluna possui índice 0, então a minha última coluna é o tamanho menos 1. Coluna 2. E aí, então, dessa forma, nós acessamos esse elemento 52. Então, perceba que tem uma relação direta aqui com os arrays unidimensionais, ou com os vetores. E vetores possuem apenas uma dimensão. Nesse caso, nós temos 2 dimensões. Você já deve ter imaginado que nós podemos aí ter arrays n-dimensionais. Eu tenho arrays de uma dimensão conhecidos como vetores. Eu tenho arrays bidimensionais, também conhecido como matrizes. Eu posso ter um array tridimensional, que seria aí uma matriz de dimensão 3. E aí nós teríamos aqui um índice que poderia representar a nossa linha. O nosso segundo índice representaria a coluna. E nós podemos aqui ter um terceiro índice para profundidade. Então, se nós fôssemos representar essa matriz aqui, seria como que uma espécie de cubo em terceira dimensão, que nós temos aí a linha, a coluna e temos aí uma profundidade. Imagine um armário de gavetas, onde cada gaveta você pode ter vários elementos. Só que você não pode ter apenas com 3 dimensões. Você pode ter com 4 dimensões, com 5 dimensões, com n dimensões. Porém, quanto mais dimensões, mais difícil para trabalhar com esses arrays. E aí nós já não conseguimos representar visualmente ou graficamente esses arrays, né? Como representar aí uma 4ª dimensão. Uma vez entendido isso aqui, vamos então fazer um pequeno programinha em Portugal para trabalhar com um array bidimensional, uma matriz com linhas e colunas. Vamos então lá no Portugal Web Studio. Eu estou aqui com o Portugal Web Studio online, então você não precisa instalar nada na sua máquina. Vou criar aqui um arquivo novo. E aí aqui dentro nós vamos trabalhar com uma matriz. Se nós vamos trabalhar com uma matriz ou um array bidimensional, nós precisaremos de 2 repetições, de 2 paras. Por quê? Nós precisamos controlar os índices de linha e coluna. Então, vou criar aqui inteiro, 2 variáveis do tipo inteiro, linha e coluna, para a gente controlar o nosso para. Vou criar a nossa matriz também do tipo inteiro, então pode ser aqui na frente, mat, vou chamar ela de mat, vou colocar como tamanho para as linhas 3 e para as colunas 4. Então nós teremos aqui uma matriz 3 por 4. Lembrando, o primeiro par de colchetes faz sempre referência às linhas. O segundo par de colchetes faz sempre referência às colunas. Então, vamos colocar aqui o nosso para. Linha começa em 0. Precisa começar em 0? Nesse caso, sim, porque, como eu mencionei, a grande maioria das linguagens de programação, o primeiro índice para as linhas, tanto de vetor quanto de matriz, tanto linha quanto coluna, começa em 0. E Portugal também começa em 0. Linha vai até menor ou igual, pode ser apenas menor. Nós temos 3 linhas, então vai até menor que 3.
Se nós temos 3 linhas e os índices, e o índice da linha começa em 0, então a nossa última linha vai ter índice 2. E aí o nosso incremento é de 1 em 1. Feito isso, eu vou ter outro para aqui dentro, para as colunas. Linha, coluna. Coluna também começa em 0. Vai até menor que 4, com incremento de 1 em 1. Feito isso, eu vou pedir para o usuário agora preencher. Eu vou fazer a leitura desses elementos, pedindo para o usuário informar pelo teclado. Então, escreva, e aí aqui dentro eu vou pedir, digite o valor, vou dar um espaço, vírgula, e aí eu vou colocar aqui, linha, coluna. Eu estou fazendo isso aqui apenas para a gente ter uma exibição mais didática, mais bonitinha. Vou colocar aqui um espaço. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu quero que apareça na tela, digite o valor, e aí vai aparecer o índice, ou o valor da nossa variável linha, um espaço, o valor da nossa variável coluna, e aí eu quero que termine com 2 pontos e outro espaço, apenas para o usuário saber exatamente o índice da linha e da coluna para o elemento que ele vai digitar. Feito isso, nós vamos agora ler o valor que o usuário vai digitar. E aí, aonde que eu vou salvar esse valor? Eu vou salvar na nossa estrutura de dados matriz. E aí, lembrando, eu preciso indicar linha e eu preciso indicar coluna. Perceba que eu tenho aqui 2 pares de colchetes, e aí eu estou utilizando a minha variável linha, que começa com 0, e a minha variável coluna, que também começa com 0. E aí preste bastante atenção nessa forma de preenchimento. Perceba que quando a minha linha for 0, a minha coluna vai variar. Então eu vou preencher linha 0, coluna 0, coluna incrementado, linha 0, coluna 1, linha 0, coluna 2, linha 0, coluna 3. Quando coluna for para 4, perceba que esse nosso para vai terminar. Aí que nós vamos para a linha seguinte. Então, nós preenchemos uma linha inteira para só depois saltar para a linha seguinte. Aí a nossa variável linha vai ser incrementada e vai para 1. Então, para a linha 1, o nosso coluna começa com 0 novamente. Então, linha 1, coluna 0, linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 3. Quando coluna for para 4, 4 é menor que 4? Não. Termina esse para. A nossa variável linha vai ser incrementada de novo para 2. E aí eu vou preencher a linha 2, coluna 0, linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2, linha 2, coluna 3. Quando coluna for para 4, termina esse para. Aí a nossa variável linha vai para 3. 3 é menor que 3? Também não. Terminou este nosso para aqui. Então, nós já preenchemos as 3 linhas da nossa matriz. Agora, eu vou repetir aqui abaixo os nossos paras para fazer a impressão da nossa matriz. Lembra, a nossa matriz é um conjunto de dados. Se eu quero ler os valores do teclado, eu preciso de 2 paras para poder acessar todas as posições da nossa matriz. Eu quero imprimir a matriz na tela. Novamente, eu preciso percorrer a nossa matriz posição por posição para imprimir esses valores na tela. Então, novamente, linha começa em 0, linha vai até menor que 3 e linha vai ser incrementado de 1 em 1. Linha não começa com maiúsculo, senão vai dar variável indefinida. Vou ter aqui o nosso para as colunas. Coluna também começa com 0. Coluna vai até menor que 4. E também vai ser incrementado de 1 em 1. Feito isso, eu quero então imprimir uma informação na tela. Escreva. E aí presta atenção no que eu vou fazer aqui. Eu quero imprimir os elementos na tela
no formato de uma matriz mesmo. Eu vou imprimir a primeira linha, terminou, eu vou saltar uma linha. Então, enquanto o nosso i for 0, a nossa coluna varia de 0 até 4, certo? Eu vou imprimir aqui os elementos dessa linha. Como que eu faço isso? Eu vou imprimir o elemento da nossa matriz mat na posição linha coluna. Feito isso, eu quero que apareça aqui um espaço para eles não ficarem coladinhos um no outro. Quando eu terminar esse para, significa que eu já imprimi toda a linha 0. Então, aqui eu quero saltar uma linha. Como que eu faço para saltar uma linha? Contra barra ou barra invertida, N. Feito isso, perceba que eu fiz 2 paras para percorrer a nossa matriz. Esse para aqui de dentro, para cada índice de linha, a minha coluna vai variar. Então, eu estou saltando as colunas. Eu vou imprimir uma linha inteira. Quando esse para terminar, eu vou então saltar uma linha para imprimir as linhas seguintes, sempre saltando uma linha. Se eu não esqueci nenhum detalhe, vamos tentar rodar o nosso programa para ver qual vai ser o resultado. Perceba que eu cometi uma pequena gafe aqui. Em Portugal não é ler. Assim como nós colocamos aqui escreva, nós utilizamos sempre a mesma conjugação verbal. Então não é ler, é leia. Então escreva, leia. Feito isso, vou novamente pressionar em executar. E aí agora perceba que nós temos exatamente a informação que eu desejei imprimir na tela aqui. Digite o valor, o conteúdo da nossa variável linha, um espaço, o conteúdo da nossa variável coluna, 2 pontos e um espaço. Foi exatamente o que apareceu aqui. Então eu vou preencher aqui, nós temos uma matriz 3x4, 3 vezes 4, 12. Eu vou imprimir aqui na ordem 1. Perceba que agora eu estou na posição 0, 1. Linha 0, coluna 1. E agora linha 0, coluna 2. Linha 0, coluna 3. Agora que nós vamos para a linha 1. E aí eu vou digitar aqui e vou preencher essa nossa matriz na sequência. E aí perceba que nós temos aqui a impressão da nossa matriz. Perceba que ela não ficou alinhada. Por que ela não ficou alinhada? Porque os números de 1 a 9 eu tenho apenas um dígito. E os 3 últimos números aqui eu tenho 2 dígitos. Então, eu vou rodar novamente o nosso programa. E aí eu vou começar o preenchimento da nossa matriz a partir do número 10. E aí perceba que nós temos agora aqui a nossa matriz com 3 linhas e 4 colunas. Então nós temos aqui um array, um conjunto bidimensional. E lembrando, qualquer operação que você deseja fazer na sua matriz, você precisa de 2 paras, de 2 estruturas de repetição para controlar aí os índices de linha e coluna, ok? Para a gente finalizar o nosso exercício, vamos fazer uma outra repetição aqui para imprimir apenas os elementos da diagonal principal. Mas aí nós vamos ter que fazer uma alteração na nossa matriz. Por quê? Apenas matrizes quadradas possuem diagonal principal. Então, eu vou alterar a quantidade de colunas para 3. E aí eu preciso alterar todas as nossas repetições aqui. Feito isso, eu vou ter uma matriz 3 por 3 agora. Então, agora nós teremos a diagonal principal. Eu vou copiar esse trecho de código e vou colocar ele aqui abaixo. E agora eu quero imprimir apenas a diagonal principal. E aí, como que eu faço para identificar qual que é a diagonal principal de uma matriz? Vamos lá no nosso LibreOffice Calc para a gente prestar atenção nos índices. Perceba uma coisa, eu vou apagar esse trecho da nossa matriz, vou deletar e vou remover as linhas. E aí agora perceba que nós temos essa aqui também.
E aí perceba que agora nós temos uma diagonal principal. Quem é a diagonal principal dessa matriz? São esses elementos aqui que eu vou colocar uma cor no fundo. Este aqui e este aqui. E aí, como que nós fazemos para imprimir os elementos apenas da diagonal principal? Perceba que os índices do elemento 45, linha e coluna, são 0. Os índices do elemento 89, tanto linha quanto coluna, é 1. E os índices do elemento 79, tanto linha quanto coluna, é 2. Ou seja, para a gente imprimir os elementos da diagonal principal, tem algumas variações. E aí a primeira coisa que nós poderíamos fazer é colocar um if aqui dentro e verificar se linha é igual a coluna. Se linha for igual a coluna, eu então vou escrever o nosso elemento. Se não, e aí não é if, é se, e aí eu vou colocar aqui um se não, e aí nesse se não eu vou escrever apenas um espaço. Aspas duplas, vou colocar aqui dois espaços. E aí vamos saltar uma linha aqui também, porque eu quero que fique num formato matricial. Ou se eu não quiser colocar espaços, eu posso colocar, por exemplo, um asterisco e um espaço. Vamos testar novamente o nosso programa para ver qual vai ser o resultado? Vou digitar aqui novamente os elementos da nossa matriz. E aí, foi até o 18, perceba que nós temos aqui exatamente os elementos da diagonal principal, o 10, o 14 e o 18. Nas outras posições, eu coloquei um asterisco. Então, essa daqui seria a forma mais intuitiva ou mais simples para percorrer a nossa matriz, imprimindo apenas os elementos da diagonal principal. Mas tem uma outra forma. Porém, nessa outra forma, eu não consigo utilizar aqui um se senão, um if else. Então, eu vou copiar esse nosso trecho, Ctrl C, e vou colocar ele aqui abaixo, Ctrl V. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou retirar esse nosso se senão, porque aqui nós não conseguiremos utilizar o se senão, e eu vou imprimir o elemento da nossa matriz. Porém, sem utilizar o se e sem utilizar dois paras. Toda matriz que tem uma diagonal principal ela é quadrada, certo? Então, se a nossa matriz é quadrada e os elementos da diagonal principal estão sempre nos índices iguais, onde linha e coluna possuem o mesmo valor, basta eu fazer então um para que vai de 0 até o tamanho das linhas ou menor que o tamanho das colunas e utilizar a mesma variável para as duas posições. Neste caso, quando linha for 0, eu vou estar imprimindo o elemento da posição 0, 0. Quando linha for 1, eu vou estar imprimindo o elemento da posição 1, 1. Mas perceba que como eu tenho apenas um para, eu não consigo fazer essa impressão como eu fiz aqui, como linha e coluna. Todos os elementos ficarão na mesma linha. E aí eu vou rodar aqui, eu vou executar novamente o nosso programa. E aí eu vou inserir novamente, eu vou preencher novamente aqui a nossa matriz, começando com 1. E aí perceba que nós tivemos aqui as três impressões. Essas três primeiras linhas é a nossa matriz completa com os números de 1 a 9. Na sequência nós tivemos a impressão apenas na diagonal principal, com dois paras, foi esta impressão aqui utilizando o se senão. E por fim, eu imprimi então com esse nosso último código aqui, com um único para, apenas os elementos da diagonal principal, 1, 5 e 9. Mas aí perceba que eu não consigo definir aqui linha e coluna, porque eu tenho apenas um índice, que é utilizado aí para linha e coluna. Então, nesta aula nós vimos como trabalhar com arrays bidimensionais, popularmente chamados de matrizes. Se você não curtiu o nosso canal ainda, curta o nosso canal, deixa um like no vídeo aí, isso ajuda bastante o canal.
Se ficou com alguma dúvida, posta nos comentários, que eu terei o maior prazer em responder. Do mais, um grande abraço e até a nossa próxima dica.